Antes de começar a ministrar, eu quero expressar a minha felicidade em estar aqui, né? Muito bom poder estar aqui, poder compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor e contemplar, né? Ver o templo é muito legal. Tá tudo muito bonito e eu tenho certeza que é só o começo, né? Eu quero ler com você aqui, lá em Salmos 126, versículo 5 e o 6. Aleluia. Diz assim: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Amém. A palavra da semeadura, ela tem muitas lições para nos ensinar. E o Salmo 126, ele vai falar de coisas que nós vivemos, né, no nosso dia a dia, durante a nossa semeadura. A nossa semeadura, ela é diária. E durante 31 dias nós estamos semeando, né, aqui no coração do Senhor. Mas o ano continua e a gente continua semeando, né? Então a nossa vida, ela é uma semeadura constante, né? E a palavra, ela fala sobre o caminho para essa semeadura, né? O quanto é doloroso, o quanto às vezes é sacrificoso para nós podermos carregar a semente e estarmos semeando todos os dias. O semeador, a primeira coisa que ele enfrenta é, sem dúvida, o sol, né? E a chuva, ou seja, o tempo. Quando não está quente demais, está chovendo demais aqui nessa região. E aí, quando não é poeira, é lama, enfim. E a pessoa que vai semear, ela enfrenta isso, o tempo, as estações. Então, nem sempre a estação está favorável para a semeadura. Só que a palavra de Deus diz que aquele que observa o vento, ele não colhe, né? Ele não semeia. Aquele que fica observando as nuvens. Ou seja, o que a palavra de Deus quer nos ensinar? Faça o que tem que ser feito. Não fica observando o vento. Fica prestando atenção nos acontecimentos alheios, nas coisas que não estão diretamente ligadas com o objetivo que você tem na vida. Porque há muitas distrações no caminho até você chegar no seu objetivo. As metas que você tem para a sua vida, o objetivo final que você criou para você, até você chegar lá, muitos ventos vão soprar, muitas nuvens vão vir sobre você. E aí, se você começar a prestar atenção em tudo isso, o que vai acontecer? Você vai simplesmente parar de semear. E é quando você para de semear, você afunda, como Pedro, né? Começou a observar o vento e começou a afundar. E Jesus estava diante dele. Então nós criamos as metas como Pedro criou. Qual era a meta? Qual era o objetivo de Pedro? Chegar até Cristo. E nós temos uma meta, você tem uma. E todos os dias nós semeamos, pensando nesse objetivo, nessa meta. Só que, como eu acabei de falar, se o vento chamar mais atenção do que o nosso objetivo, nós vamos parar. E aí, parando, nós afundamos. E quando afundamos, morre o nosso sonho, morre o nosso projeto, morre nossos objetivos, morre tudo que nós um dia queríamos ter. Um dia nós sonhamos com algo para nós. Um dia nós planejamos algo para a nossa vida.
espiritual, financeira, conjugal. Um dia nós planejamos tudo isso. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui passou por algum momento em que você sentou e planejou a sua vida. Os que foram casar recentemente, né? Com certeza se sentaram, conversaram, planejaram, tiveram ideias, como vai ser a nossa casa, a nossa família. E aí o vento ele vai bater, queridos, pode ter certeza. Não olhe para ele, deixa ele soprar. Ah, mas vai cair a casa, deixa cair. Não olha para o vento, não presta atenção no que o inimigo está falando para você. Você tem uma palavra sobre a sua vida. Cristo está sobre você. Então, tome posse disso. E não pare a sua semeadura de maneira alguma. O caminho é sofrido? É doloroso? Mas há uma esperança. A palavra diz assim, ó: em júbilo ceifarão aqueles que choram enquanto estão semeando. Depois das lágrimas vem o sorriso. Depois do desespero vem a paz. Depois da incerteza, você consegue enxergar um horizonte melhor. A vida ela é feita de fases. E se você não entender isso, não entender as estações da sua vida, você vai pirar, cara. Você vai parar totalmente. Você não vai conseguir realizar aquilo que você idealizou para você. Aquele que parte chorando, porque realmente você planejar é uma coisa, mas executar é outra. Enquanto você senta e planeja, é tudo muito fácil, porque você está no mundo da ilusão, né? Dos pensamentos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Eu vou construir uma parte lá na minha casa, ou então eu vou fazer isso, vou estudar. Só que daí quando você precisa se levantar daquela cadeira, precisa partir, às vezes você chora, porque você sabe que o bicho vai pegar, né? É doloroso. Mas aí a esperança ela retorna e diz assim, ó: retornará entoando cânticos de louvor e trazendo as suas recompensas, os seus feixes. Então, há uma recompensa para o semeador. Os frutos são a recompensa do semeador. Os frutos são a recompensa. E durante esse processo, queridos, o que você precisa, de fato, como diz uma passagem da palavra que diz assim: olha, de manhã lança a tua semente e à tarde não retire a sua mão. O que isso quer dizer? Continua trabalhando. Não faz algo de manhã e aí diz assim: eu já fiz e agora vou curtir. Não, porque você não sabe qual vai nascer e qual não vai. Então continua semeando. Continua semeando. Não para, não durma. Sabe, uma vez Jesus trouxe uma parábola para os discípulos e ele disse assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou o trigo, né? Mas aí enquanto todos dormiam, o inimigo veio e plantou uma erva daninha ali. E aí quando o trigo nasceu, as espigas de trigo nasceram, o joio apareceu. O interessante é que o joio não aparece antes de nascer as espigas. Ele não aparece no momento em que eles estão crescendo, né? Ele aparece depois das espigas nascerem. Sabe, aquele momento que você diz assim: agora vai dar certo. Aí vem o joio. Puxa vida, eu pensei que ia dar certo dessa vez, mas olha o joio aí, né? Mas por que o joio nasceu? Porque os semeadores dormiam. Enquanto você dorme, alguém vai trabalhar. O inimigo da sua alma, ele não dorme. O inimigo dos seus projetos não dorme.
Aquele que quer comer a sua semente não dorme. O que é esse dormir? É parar de ser vigilante, é parar de prestar atenção na sua semeadura, de observar o seu campo. Oi, filha. Pode? Pega a semente e semeia. Essa Julinha é uma benção. Então, Cristo estava nos ensinando aqui o seguinte, cara, quando você começar a plantar, quando você começar a semear, fica de olho na sua semeadura. Não adianta você acordar cedo, tratar do terreno, planejar tudo, né? Jogar lá dentro a semente e esquecer dela. Não adianta você vir 31 dias aqui semear no coração do Senhor, lançar essa semente nessa terra, e aí quando chegar no dia 1º de fevereiro, você voltar a dormir, querido. Porque de repente você vai acordar lá pelo meio do ano e vai pensar assim, poxa, eu acho que vai dar certo aquele projeto, e aí vai agora, é agora, mas de repente aparece um contratempo, e aí lá morreu. E aí às vezes o ser humano, ele vai, quando ele não pode culpar o diabo, ele culpa Deus, mas ele nunca culpa a si mesmo. Quando ele não pode dizer assim, isso é o diabo que está destruindo a minha vida, ele diz assim, é da vontade de Deus. Ele nunca vai dizer assim, a culpa é minha, porque eu dormi, eu vacilei, eu dei mole, eu deixei de fazer o que era para ser feito. Fazer o que é para ser feito é doloroso. Nem sempre a gente quer fazer o que deve ser feito, né? Antes de me converter, eu escutava um rapaz, e ele tem uma canção que ele diz assim, ó, às vezes eu faço o que gosto, e às vezes eu faço o que eu tenho que fazer. Então às vezes a gente faz o que gosta, mas na maioria das vezes nós temos que fazer o que se tem que fazer. Não cochila, querido, não durma depois da sua semeadura. Esse é o nosso erro. O nosso erro é dormir, é esquecer. As pessoas, elas nem lembram mais. Se chegar e perguntar lá por meados desse ano, pastora Poli, pastor Sansão, o que você semeou, filha? O que você semeou, meu filho? Eu não sei, pastor. Vai lembrar de 3, 4, 5 sementes ali, e o resto já foi, entendeu? Mas eu não te dei uma folha para você anotar. Perdi, o menino rasgou, riscaram lá por casa e virou lixo, né? Isso é dormir, isso é deixar de ser vigilante, é deixar com que todo aquele trabalho que você teve, querido, aquele esforço que você teve, é fazer com que aquilo não tenha valor nenhum, é menosprezar o seu próprio trabalho, é dizer para você mesmo que não foi importante o que você fez. E Deus, Ele se importa, Ele quer que você permaneça em pé, vigilante, não durma, sabe? A palavra de Deus, ela é um ensinamento tão profundo para nós nessa questão, e a campanha de semeadura, ela fala sobre isso, sobre sonhos, sobre conquistas financeiras, né? E a palavra do Senhor, ela é recheada de como conquistar, como enriquecer, como alcançar aquilo que você sonha em ter, né? Esses dias tem um rapaz que eu acompanho, que ele trabalha com investimentos, né? E eu vi que ele se converteu, e ele era super ateu, mas o que aconteceu, né? Alguém disse para ele, olha, você sabia que a Bíblia fala muito de riqueza? E ele, como é um grande investidor, eu acho que alguém aqui deve conhecê-lo, ele tem, o Primo Rico, ele tem um canal, ele dá palestra, ele traz ensinamentos de como conquistar seus objetivos financeiros, e ele é muito famoso. E aí ele começou a se interessar por essa área, despertou nele a vontade de ler, né, sobre isso que alguém disse para ele.
E ele começou a ler, a ler, a ler, a ler. O problema é que ele começou a se envolver emocionalmente e tal, e começou a ter umas experiências com Deus. E aí acabou que se converteu, acho que tem um mês agora. Agora não é mais o primo rico, é o irmão rico. E aí, cara, tudo para você chegar no seu objetivo vai demandar tempo, esforço, fé. Você vai ter que estar disposto a fazer desafios, e vai ter que estar disposto também a perder, porque quem quer ganhar tem que perder. Um dos princípios de conquista é perca, sabia? Um dos princípios de você vencer é perder. Então, eu vou fazer um investimento, mas eu posso perder, eu tenho que ter ciência que eu vou perder. Eu quero o reino dos céus, mas eu tenho que perder alguma coisa aqui, cara. Tudo que você vai fazer para conquistar, você vai ter que perder alguma coisa. Ou a sua própria vida, ou um tempo com a sua família, ou um tempo com os amigos, ou um tempo no celular, ou um tempo nas redes sociais. Você vai ter que perder alguma coisa, você tem que se esforçar. Então esteja ciente que você realmente quer isso. Você realmente quer chorar enquanto semeia? Que muitos não querem. Muitos querem estar rindo, sorrindo, e não dá para sorrir enquanto semeia, porque a semeadura, ela é difícil, ela é complicada. Eu já fui da roça, irmão, e eu posso te garantir que não é fácil. Então, cara, mas quando você olha para pessoas que têm histórias de sucessos financeiros, você vai perceber que todos eles têm algo em comum. Todos eles sofreram para chegar ali. Todos eles choraram, todos eles perderam alguma coisa. O tempo é algo que fica martelando na nossa cabeça, porque nós temos um espírito muito imediatista. Nós queremos as coisas para ontem, ou no máximo para hoje à tarde, e não para daqui 10, 15 anos, né? Nós não planejamos nossa vida para 10 anos, nós planejamos para amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Então você precisa aprender a planejar a sua vida a longo prazo, 10, 20 anos. Meu Deus, mas eu vou sofrer tudo isso? Mas na hora que você tiver, cara, com fruto na mão, você não vai nem lembrar dos 10 anos que você chorou. Você só vai rir e vai dizer, sabe o que ainda? Valeu a pena. Valeu a pena eu vir para a igreja e semear durante aqueles 31 dias na chuva, sabe, melando meu pé ali fora. Valeu a pena aqueles momentos de oração. Valeu a pena as renúncias que eu fiz na minha vida. Vai valer a pena, irmão. Eu conheço a história de um homem. Eu conheci ele há 20 anos atrás. Sabe como eu conheci ele? Ele era um cara acabado, gordo, imensamente gordo, sabe, não tinha autoestima, andava numa motinha velha, Sansão, velha, sabe, aquela CG do tanque quadradinho, né, vermelha, eu acho que era. Mas ele ia para a igreja. Ele às vezes dava 2, 3 viagens para levar a família. E ele trabalhou, sabe? Trabalhou, continuou trabalhando, continuou acreditando. Ele colocou no coração que uma hora ia dar certo. 20 anos depois, ele chega para mim e fala assim: vamos dar uma volta ali em Cacoal, tá tudo pago. Eu acho que deu uns 12 mil de despesa, mais ou menos. Sabe qual é o dízimo dele hoje, Sansão? É 10 mil. Mas eu conheci ele não tinha nada, cara. Há
casa que ele morava não era dele. A única coisa boa que ele tinha era a filha dele e eu me casei. Digo, eu não posso perder essa oportunidade. Ele é presidente pela segunda vez da Câmara de Vereadores. É a terceira autoridade do município. Mas esse cara ralou, cara, para chegar onde ele está. Esse cara ralou. Eu conheço a história. Eu vivi dentro da casa dele. E é por isso que eu te digo, se nós começarmos a olhar só para a nossa vida hoje, a gente para, irmão. A gente para. Para porque hoje a gente pode estar ferrado. Hoje, com a gasolina R$7, você não tem, muitas vezes, como andar de carro, cara. Mas quem sabe daqui a 5, 10, 15 anos, 20, você não vai estar encostando uma Hilux aí na frente do ano. Quando ele foi tirar a caminhonete zero dele, ele me levou. Falou, vamos lá buscar. Entendeu? Vale a pena. Vale muito a pena. Eu lembro de quando, se for para contar mazela aqui, né? Mas a gente tem que contar, né? Mas eu lembro de quando eu andava nas ruas, Sansão, comendo casca de fruta que os outros jogavam no lixo. Eu não tinha um lugar para mim dormir, eu não tinha uma cama. Eu dormia na varanda dos outros, em cima de papelão, né? Uma vez eu fui lá no centro com o pessoal evangelizar e eu vi aqueles caras dormindo assim. Era igual eu. Hoje, eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro bom, eu tenho um trabalho bom, mas Deus tem muito mais ainda. Eu acredito que vou ter muito mais. Só que se eu começar a dormir, o inimigo vai começar a semear. Então a lição que eu quero deixar para você aqui nessa noite, queridos, não durma, não pare de orar, não pare de buscar ao Senhor, não pare de vir à igreja. Há uma história famosa aí no ministério, né, que o pastor Sebastião conta, de um rapaz que queria um carro, né? Queria muito um carro. E aí abriram uma campanha de oração, e o pastor orando e tal, e o cara conseguiu o carro. E aí ele trouxe para ungir. Pastor, eu consegui o carro, vamos ungir e tal. Foram lá ungir o carro, e o irmão falou assim, isso aqui vai ser para obra, eu vou trazer os irmãos, e agora nós vamos encher essa igreja. E aquele dia foi o último dia, né, que viram ele na igreja. Ele conseguiu um Fiat 147 e sumiu, cara. Tem pessoas que somem por tão pouco, pessoas que somem por tão pouco. Será que você está preparado para ser um crente milionário? Será que você está preparado para enriquecer e permanecer com os mesmos pastores, sob liderança, obedecendo? Será que você está preparado para isso? Será que você é uma terra fértil, onde Deus pode lançar a semente de prosperidade? Teve um rapaz que de repente Deus olhou para ele e falou assim, olha, esse homem é uma terra fértil,
eu vou lançar uma semente. Eu vou lançar uma semente de governo na vida dele. E aí um dia ele teve um sonho e chamou a família e falou assim: olha, eu tive um sonho. E no meu sonho o sol, a lua, e começou a contar, né? E dizer, olha, é claro que ele não passou da maneira talvez que deveria ter sido passada. E aí a família não entendeu, né? Seus pais não entenderam, seus irmãos não entenderam, disseram assim: olha, esse cara está querendo se sobressair, né, sobre nós, não pode. Ele é o menor da casa, como ele quer ser o maior? Mas Deus havia visto nele uma terra fértil. Jesus, quando ele vai contar a parábola do semeador, ele diz assim: o semeador saiu a semear, e lá na frente ele vai explicar quem era o semeador que saiu a semear. Ele diz assim: o semeador que saiu a semear era o Filho do Homem, e ele estava falando dele mesmo. Então eu saí a semear. Então eu penso que Cristo até hoje ele sai a semear. Até hoje Cristo ainda anda por aí tentando encontrar um solo fértil para lançar uma semente, e essa semente crescer, virar uma árvore, dar frutos, esses frutos serem bonitos. Então, o que precisa para nós alcançarmos aquilo que nós planejamos? Nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma meta na nossa vida, um objetivo, e ser fiel a ele. Nós precisamos ser fiéis àquilo que nós queremos. Você já lançou um objetivo para a sua vida? Qual é o seu objetivo de vida? O objetivo de vida, querido, é aquilo que você vai chegar no final e vai dizer assim: é isso que eu tinha planejado para a minha vida inteira. Mas antes de chegar no objetivo, você tem metas para atingir isso. Então você lança um objetivo na sua vida, e depois você começa a colocar metas para atingir esse objetivo. Eu não sei se você já fez isso, mas se não fez, começa a fazer. Vai para sua casa hoje à noite, pega um papel, uma caneta e escreve qual é o seu objetivo. O objetivo é isso aqui, ó. E aí cria as metas. O que eu preciso para chegar nesse objetivo? É acordar 1 hora antes? É ir dormir 1 hora depois? É trabalhar um pouquinho mais? É economizar R$10 a mais? São metas que você precisa estabelecer para a sua vida, porque se você não cumprir as suas metas, jamais você vai chegar no seu objetivo de vida. Jamais. Então, seja fiel ao seu objetivo. As tempestades, elas vão acontecer, e ela vai fazer de tudo para te parar. De tudo para te parar. O inimigo, ele vai lançar todos os dias uma semente no seu coração. Todos os dias. De desespero, de medo, falta de confiança em si mesmo, estima baixa, pensamentos de que eu não sou capaz. E aí de repente você se pega dizendo assim: poxa, o objetivo que eu tracei é muito alto para mim, eu acho que eu vou baixar o nível, né? E aí você começa a baixar, e de repente você já não tem mais objetivo de vida. Você vive por viver, vive um dia de cada vez somente. E aí alguém chega para você e diz assim: qual é o teu sonho, qual é o teu projeto? Ah, não sei, irmão. Vamos só viver hoje. É igual um amigo que eu tinha na escola, dizia assim: estudar para quê, se o futuro é a morte, né? Acontece que ele não morreu até hoje, e nem estudou. Então, cara, não dá para ser assim. Ah, mas Deus pode me chamar amanhã. Pode, mas talvez não vá. Talvez não vá. Então, crie um objetivo para a sua vida, querido.
Se Deus te chamar, meu Deus, que bênção, né? Você vai morar em mansões celestiais, andar em ruas de ouro, entendeu? Nadar no mar de cristal, coisas inefáveis, que com certeza é maior do que o objetivo que você traçou. Só que, se Ele não chama, o que acontece com os seus filhos, com suas futuras gerações? Sabe por quê você tem uma vida difícil hoje, financeira? Porque os seus pais não geraram riquezas para você. Seu pai, a sua mãe não gerou riqueza para você, e por isso hoje você está aqui pedindo bênção financeira para Deus. Entendeu? Mas se os seus bisavós tivessem gerado riquezas para vocês, para os seus avós tivessem dado continuidade a essas riquezas, o seu pai tivesse sido um homem sábio e dado continuidade a essas riquezas, você não estaria aqui nessa campanha pedindo: Deus, me prospera. Deus, eu quero um carro novo. Deus, eu quero uma casa melhor. Porque faltou sabedoria para os seus antepassados. Você quer que seus netos vivam e repitam a mesma história que você? Eu tenho certeza que não. Então, se você não quer, começa a agir, querido. Levanta e sai a semear. Começa a gerar riquezas para as suas próximas gerações. Não seja egoísta, porque o egoísta, sabe por quê que você hoje vive? Quando eu digo você, estou me englobando, tá, irmão? Nessa falta de dinheiro, porque os meus antepassados foram egoístas. Porque os meus bisavós pensaram assim: eu não vou gerar riqueza para o meu neto. E aí, se você tem o mesmo pensamento: eu vou trabalhar tanto e eu não vou desfrutar, as suas gerações vão continuar do mesmo jeito. Nunca vai ter uma evolução. Mas aqueles que entenderam há muitos anos atrás, gerações atrás, permanecem hoje em prosperidade financeira. Permanecem até hoje, são famílias ricas, são famílias milionárias, porque vai se passando de geração em geração, as riquezas vão se passando. Está entendendo? Eu gosto de falar da família, né? E eu tenho um dos meus cunhados, o pai do pai dele não tinha muita coisa, mas aí o pai dele abriu uma empresa e começou a trabalhar nessa empresa, modesta, mas foi crescendo. E aí ele veio, cresceu e começou a trabalhar ali dentro. Agora ele já é um milionário. O pai dele, que é o avô dos filhos dele, talvez não viva isso, não viva os benefícios da riqueza, mas os filhos dele, quando tiverem com 20 anos, pode ter certeza, serão todos milionários. Eles têm 2 filhos, e os filhos dos filhos deles, se eles continuarem assim, eles conquistarão muitas coisas. Mas por quê? Porque alguém, em algum momento da geração, resolveu mudar de atitude. Você sabe aquela passagem onde Deus diz assim: a maldição, ela alcança até a 3ª e a 4ª geração, mas as misericórdias, as bênçãos, elas alcançam até 1000 gerações. Quando alguém resolve mudar, querido, ele vai atingir não só ele, mas ele vai atingir 1000 gerações à frente dele. Então você pode ser a pessoa que vai mudar. Qual é a história da sua família? Alguém gerou riquezas para você? Então começa a mudar hoje, querido. Para de ser egoísta e começa a pensar assim: eu preciso gerar riqueza para os meus filhos.
Eu preciso gerar riqueza para o meu filho, ainda que eu não desfrute de tudo que eu vou gerar, mas os meus filhos vão desfrutar, e os filhos dos meus filhos. E daqui a 100 anos, eles não vão estar sofrendo para pagar R$20 no litro da gasolina. Eles vão estar andando de Camaro, com o pé lá embaixo, e cada acelerada é 10 litros. Mas ele chega no posto e enche aí esse negócio. É assim, é desse jeito. Então, a mudança de mentalidade, né, de raciocínio, é o que vai trazer resultado para você. É realmente o que traz resultado para você. Eu estou te falando aqui no campo financeiro, mas isso serve para todas as áreas da sua vida. Área espiritual, se você começa a semear no mundo espiritual, você vai ver os seus filhos crescendo no mundo espiritual. Você vai ver os seus netos crescerem espiritualmente. Eu acho que quase todos conhecem a história da família do Uber, né? Que há um crescimento espiritual de geração em geração ali. O avô era pastor, os filhos são pastores, os filhos dos filhos são pastores, os netos estão crescendo e têm sonhos pastorais. Todos são pastores, a família inteira, de geração em geração, porque semearam. Mas os bisavós, ninguém era. Mas de repente, o apóstolo Melvin, né, que é o nome, resolveu mudar. Falou: não, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E ele começou a servir ao Senhor. Vieram embora para o Brasil, e hoje todo mundo conhece a Igreja da Paz, né? Então, cara, o que precisa, não há nenhum segredo, é tudo muito simples. O que precisa é atitude de mudança, só isso. Não há uma fórmula mágica, não há nada que você possa dizer assim: nossa, mas é tão complicado de fazer. Não é. É só você tomar uma posição, uma atitude de querer transformar, de querer sair do comodismo, de levantar e semear. Aí você vai ver tudo mudar, tudo vai ser transformado. Amém? Muito obrigado, pastor Sansão. E eu acredito, eu fico muito feliz quando eu venho em lugares assim. Eu fui lá no Maravilhas, né? Cara, que legal, muito top. E agora eles compraram o terreno, né? E vão começar a construir um templo maravilhoso lá. Tenho certeza que vai ser um celeiro lá de grandes homens e mulheres de Deus, assim como aqui também é, né? Eu acredito nisso. Eu acho que o pastor Sansão e a pastora Polly têm um chamado maravilhoso na vida, tem um chamado pastoral muito bonito, e eu acredito que eles vão romper muito, vocês vão romper muito. Não abandone os líderes de vocês, queridos. Permanece firme, cresça junto, caminha junto. Um dia vocês vão se sentar em uma mesa e vão conversar como foi todo o começo, né? E vocês vão rir das mazelas que vocês passaram, como nós rimos hoje, né? E quem chega hoje no MACD sede pensa que a gente nasceu ontem já daquele jeito. Mas ali foi difícil, né, Polly? Foi difícil para chegarmos ali. Mas vale a pena, irmãos. Vale a pena. Amém? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, né? Que palavra poderosa.
que você possa receber essa palavra como semente no teu coração essa noite, tá bom? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos semear a nossa 14ª semente essa noite. E é uma semente muito especial, tá bom? É muito especial. Eu quero que o teu coração esteja cheio de fé nesse momento, para você chamar a atenção de Deus com a tua fé, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei a forma que você faz o teu pedido, mas eu te motivo a usar fé, tá bom? Usa fé no Senhor Jesus e tudo é possível, tá bom? Queria que os irmãos pegassem as sementes. Vamos ofertar também na casa do Senhor. Feche teus olhos essa noite. Quero orar por esse momento tão precioso. Pai querido, Pai amado, eu te apresento, Deus, esse momento, Pai. Esse momento de semeadura, Pai. Nós vamos semear a nossa 14ª semente, Pai amado, crendo que nós vamos, ó Deus amado, colher dos seus frutos, ó Pai. Deus de poder, eu quero te pedir essa noite, Pai, da sabedoria, Pai. Que a tua sabedoria, Deus, ela possa repousar na vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Que a tua presença, Deus, esteja conosco, Pai querido. Eu quero que o Senhor abra os céus, ó Deus. Inclina os teus ouvidos, ó Pai. Estende as tuas mãos, ó Senhor. E que nós possamos, ó Pai, essa noite, Deus, semear uma semente em um solo fértil, meu Pai. Esse é o meu pedido, Deus, em o nome de Jesus. Quem vai ofertar essa noite, Pai? Multiplica, Pai amado, a semente, Pai amado, financeira na vida desse homem, dessa mulher, Pai. É isso que eu te peço, Deus, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Sai do teu lugar, em nome de Jesus. Pega a tua semente essa noite, oferte na casa do Senhor com alegria. Aleluia, Jesus.